Muito bem. Meus queridos irmãos e irmãs, então, mais uma vez, eu quero saudar a todos e cada um de vocês com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina de homilética do nosso curso de formação teológica. Eu sou o professor Vitor Breno e, mais uma vez, é uma satisfação estar com vocês às sextas-feiras à noite, a partir de 7h30, para nós estudarmos a palavra de Deus e adquirirmos mais ferramentas para o serviço no reino de Deus. Amém? Como eu disse agora, há pouco, né, essa é a nossa última aula, é a nossa aula de número 4, nosso último encontro da disciplina de homilética. E, ao longo desses nossos encontros, nós tivemos, então, o objetivo de estudar acerca dos conceitos, das metodologias e das ferramentas com relação à arte, à ciência e à teologia da pregação. E, nesse nosso último encontro, eu quero, basicamente, trabalhar dois assuntos com vocês. Primeiro, eu quero concluir o conteúdo da nossa unidade de número 3, que fala sobre a estrutura, desenvolvimento e comunicação de sermões, e quero, por fim, pontuar com os irmãos e irmãs a respeito de alguns direcionamentos práticos sobre a pregação no contexto da homilia pentecostal. Tudo bem? Então, a nossa jornada nessa noite vai se dar, portanto, a partir desses dois elementos. Tudo bem? Para iniciarmos, então, a nossa aula de hoje, eu quero, como sempre tenho feito, fazer uma brevíssima recapitulação acerca do que nós estudamos no nosso encontro anterior. Na aula da semana passada, nós estudamos sobre, ou concluímos o estudo, dos tipos, formas e classificações de sermões, né? Então, nós falamos a respeito do sermão temático, sermão textual, sermão expositivo, e apresentamos sobre cada um deles o seu conceito, sua estrutura, sua característica, e também alguns exemplos práticos de como vocês podem desenvolver e realizar, sejam sermões temáticos, sejam textuais ou sejam expositivos. Na aula do dia de hoje, nós, então, vamos falar acerca da elaboração, estrutura e comunicação do sermão. Para ser mais preciso e exato, darmos continuidade a essa discussão. Nós iniciamos na semana passada falando a respeito desse tema e começamos levantando algumas questões ou perguntas relacionadas à prática da pregação. Por onde começar uma mensagem, como escolher um tema e um texto, de que forma aplicar essa mensagem às pessoas e por aí vai. E aí, antes de entrarmos propriamente, né, na discussão a respeito do nosso conteúdo, nós pontuamos aqui como ponto de partida, né, de que a elaboração e a comunicação de sermões envolve uma série de fatores para os quais nós precisamos atentar. Mas o principal que eu fiz questão aqui de compartilhar com vocês é sobre a prática da oração. Eu citei aqui para vocês algumas citações de autores que nós temos utilizado na nossa bibliografia, como o Martyn Lloyd-Jones, como o John Stott, como o Timothy Keller, e todos eles dialogam na direção de nos fazer compreender ou entender acerca do lugar da oração, ou melhor, da dimensão espiritual que envolve a pregação, né? A diferença de outras formas de comunicação do texto bíblico, de comunicação no meio secular, como uma aula, uma palestra, como uma conferência, a pregação de sermões bíblicos envolve um tipo muito específico e particular de comunicação, que é a comunicação
da palavra de Deus. Então, além dos elementos tradicionais de comunicação, como oratória, retórica, enfim, no caso das pregações bíblicas, elas envolvem a questão espiritual, né? O aspecto da graça, da unção de Deus através da vida do pregador. Então, na semana da aula passada, nós concluímos esse último encontro falando sobre o lugar da oração no processo de elaboração de uma mensagem, ok? Para iniciarmos, então, formalmente a aula do dia de hoje, uma Thaís está lembrando aqui que o slide está parado, então deixa eu colocar aqui de novo. Pronto. Ok. Então, para nós iniciarmos a aula de hoje, eu quero partir de 3 considerações, ou de 3 elementos que são fundamentais e constituintes para a preparação de qualquer tipo de sermão que nós estaremos ministrando. 3 perguntas básicas que eu e você devemos fazer quando vamos ministrar a palavra de Deus. A primeira pergunta se relaciona ao onde. Onde eu pregarei? Né? Eu vou pregar, por exemplo, numa igreja, eu vou pregar, por exemplo, num espaço público, eu vou pregar num auditório empresarial. Então, qual é o lugar, qual é o ambiente que eu estarei ministrando essa palavra? Talvez eu até acrescentaria aqui, né, ao espaço da igreja, ao espaço do ambiente público e em aberto, ao contexto de um auditório de uma empresa, a questão das redes sociais, né? Especialmente durante o período da pandemia, ou sobretudo a partir do período da pandemia, se tornou cada vez mais comum a prática da ministração de mensagens bíblicas para o espaço virtual. Tem gente que faz isso através da transmissão simultânea da pregação que é ministrada no culto físico para o online, mas também há muitas pessoas que elaboram mensagens, reflexões, enfim, para o contexto das redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube e assim sucessivamente. E o lugar para onde nós vamos direcionar a nossa comunicação faz toda a diferença quando nós vamos pensar a respeito da elaboração e da comunicação de uma mensagem bíblica. Em segundo lugar, a pergunta que nós devemos fazer é: para quem nós vamos pregar? E essa talvez seja uma das perguntas mais importantes que nós precisamos fazer ou nos colocar. Tá? Isso porque o público-alvo para o qual nós vamos nos direcionar vai determinar, em grande maneira, o conteúdo, a ênfase, o tempo, as aplicações que nós utilizaremos numa mensagem bíblica. E quando eu falo para quem nós vamos pregar, eu estou falando da compreensão do público-alvo para além dos aspectos de gênero, classe ou etnia, né? Nós precisamos aqui considerar também todos os elementos culturais, sociais e econômicos que envolvem a comunicação da palavra de Deus para o público na qual nós estamos nos direcionando. Por exemplo, existem diferenças radicais entre se falar especificamente para grupo de homens e mulheres ou você falar para grupos mistos. Uma coisa é você se direcionar para um público de pessoas mais maduras, mais velhas. Outra coisa é você se direcionar para um público de adolescentes e jovens, ou de crianças. Para além dessa distinção, como eu disse, né, de gênero, de classe, de faixa etária, existe, como eu comentei agora, a questão do contexto cultural. Quando nós falamos de grupos de gênero, homem e mulher, quando nós falamos de faixas etárias, né, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, quando nós falamos de elementos
relacionadas à classe, são pessoas mais simples, pobres, ou se são pessoas ricas da alta sociedade, nós estamos também, como pano de fundo, discutindo o contexto cultural dessas pessoas. E aí a gente precisa considerar ou pensar acerca daquilo que nós poderíamos chamar desse background, né? Cultural e social, dentro do qual as pessoas que nós estamos nos direcionando se encontram. Se elas são, por exemplo, pessoas pertencentes ao ambiente universitário, profissional, se elas são pessoas mais simples, incultas, né? Então, todos esses elementos precisam ser considerados quando nós vamos ministrar a palavra de Deus. Para quem nós estamos nos direcionando? Para quem nós estaremos pregando? Para quem estaremos compartilhando a palavra de Deus? E eu gosto de pensar, e digo isso sempre, que a qualidade que define um bom pregador não é apenas daquele ou daquela que tem uma boa oratória para falar a um só tipo de público, mas aquele e aquela que sabe adaptar, que sabe ajustar o tema, o tempo, o discurso e tudo mais para o público-alvo para quem ele vai se direcionar. Há grandes oradores, por exemplo, que são bons, mas que são bons apenas para falar a um determinado tipo de público. Eles só sabem falar para aquele tipo específico de plateia. Se você colocar ele dentro de um outro contexto, por exemplo, para falar para adolescentes, para falar para crianças, para falar para jovens, ele já não consegue fazer isso, né? Se você, eventualmente, por exemplo, convidar alguém que é mais afeito, por exemplo, a mensagens evangelísticas na praça pública, para ministrar numa igreja, ele vai ter mais dificuldade e vice-versa. Então, nós precisamos sempre buscar, na medida do possível, né, de acordo com os nossos dons, talentos e vocações, uma versatilidade, né, para poder ministrar a palavra de Deus para públicos e grupos diferentes que se apresentam diante de nós. E, em último lugar, que é a questão para a qual nós vamos dedicar mais tempo e atenção nessa aula do dia de hoje, que é o que eu pregarei, o que eu vou ministrar, né? Você sabe que o pregador ele sempre oscila, de alguma maneira, entre esses dois polos. De um lado, saber que existe uma centena de temas e de assuntos que ele pode tomar como base para as suas pregações, uma vez que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável das verdades eternas de Deus, né? Por um lado, a gente pode ficar aí na dificuldade de encontrar, dentro desse escopo tão grande e variado de temas, um assunto para ministrarmos. E, em segundo lugar, decorrente desse primeiro ponto, né, é justamente ter um assunto específico sobre a direção de Deus, de acordo com aquilo que o Espírito Santo vivificar no seu coração, para que você possa compartilhar com a Igreja de Jesus. Então, de um lado, a gente tem a questão de haverem muitos temas ou assuntos que podem ser ministrados, mas, por outro, existe sempre aquela dificuldade de escolhermos aquele assunto específico que Deus quer compartilhar com a sua igreja, ou que nós carregamos no coração sobre a orientação e inspiração do Espírito Santo para falar às outras pessoas. Então, essa pergunta, o que pregarei, é uma pergunta que nós estaremos, então, nos dedicando a partir de agora para, nessa aula, discorrer em nome de Jesus, certo? Então, a primeira coisa, considerando esse aspecto do que pregar, né, do tema, do assunto, do conteúdo, daquilo que nós vamos ministrar, né, são 3 pontos que o Gilton Moraes, que é esse autor que nós temos também tomado como referência da nossa disciplina, coloca e pontua aqui para a gente. A primeira coisa que nós precisamos considerar quando nós vamos falar a respeito do que pregar é a necessidade dos nossos ouvintes. E quando eu falo de necessidade, eu falo de necessidade no sentido mais amplo, certo? Seja necessidade espiritual, mas seja também necessidade, vamos dizer assim,
pessoal, necessidade contextual, né? Necessidade de acordo com um tempo ou um momento específico da vida da igreja. Então, nós precisamos ter, como pregadores e pregadoras, a sensibilidade de sermos conduzidos pelo Espírito Santo a perceber quais são as necessidades que a Igreja de Jesus, naquele momento específico do tempo, da história, precisa ouvir acerca das Escrituras Sagradas. Né? O que o Espírito Santo de Deus quer falar de maneira específica às necessidades particulares daquelas pessoas. E como é que a gente pode, basicamente, se tornar sensível a essas necessidades? Basicamente, de duas maneiras, né? Como está colocado aqui também, nós já falamos. Primeiro, a oração, né? Buscar o direcionamento de Deus, buscar, através da súplica, né, a Deus, o direcionamento para aquilo que ele, de fato, quer compartilhar com a sua igreja, mas também a sensibilidade do momento e do contexto onde nós nos encontramos. Tá? Então, se você pertence a uma igreja local, e eu gosto sempre de dizer isso, que bons pregadores, eles são forjados no contexto de uma igreja local, porque a melhor maneira de você conhecer as demandas da alma humana, de você conhecer as contradições e as ambiguidades que atravessam a vida cristã, de uma igreja, enfim, é você pertencendo a uma congregação local. É você servindo, é você participando dos cultos, é você estar envolvido com a escola bíblica dominical, com atividades de pastoreio, da evangelização. Todas essas experiências, elas são fundamentais para que a gente possa ser orientado pelo Espírito Santo às necessidades específicas daquela comunidade. E, como cada caso é um caso, né, a realidade de cada igreja local, ela precisa ser percebida, né, a partir da oração e da observação, como elementos chaves e fundamentais no processo de elaboração de uma mensagem. Além de considerar as necessidades dos ouvintes e definir pela oração e observação o público para o qual nós estamos nos direcionando, nós precisamos da escolha de um bom texto bíblico para basear o nosso sermão. E aqui, eu não vou gastar tempo agora, talvez num momento mais adiante da nossa aula, né, dizer que, em grande medida também, né, a qualidade de um bom pregador, de um bom orador, está justamente na sua prática constante, intencional, persistente, né, de leitura e estudo da palavra de Deus. Né? Existe uma prática muito terrível, por que não dizer, muitas das vezes do nosso meio, né, nosso meio mais atual, que é a dos pregadores que vão ler a Bíblia ou orar somente quando são convidados para a ministração da palavra de Deus. Na verdade, isso é uma das piores coisas que pode acontecer, porque, no fundo, né, a ministração da palavra de Deus, ela é o resultado ou o processo de uma vida de oração, de leitura bíblica, de estudo da palavra de Deus, que acaba extravasando, né, que acaba transbordando num processo de comunicação daquilo que Deus já anteriormente compartilhou há muito tempo, de maneira já amadurecida, no seu e no meu coração. Então, muitas das vezes, muita gente não sabe o que pregar, muita gente não tem conteúdo na sua ministração, porque lhe falta leitura e estudo da palavra de Deus. Né? E, às vezes, essa falta de leitura e estudo da palavra de Deus se coloca, por exemplo, como uma dificuldade, até na própria escolha do texto bíblico. Né? Às vezes as pessoas não sabem pregar porque elas não têm um texto bíblico como referência para poder ministrar. E isso, muitas das vezes, ocorre porque falta a ela, por exemplo, né, a leitura bíblica devocional diária. Né? Quem já prega aqui há bastante tempo sabe disso, que uma das formas mais, eu diria, naturais de receber de Deus uma palavra para a ministração
é através da leitura bíblica diária. Né? Às vezes, não necessariamente você está procurando um texto, às vezes, não necessariamente você está buscando um assunto para desenvolver uma pregação, mas na sua leitura cotidiana, diária, pela manhã, ou à noite, enfim, naquele momento de oração, de reflexão, meditação da palavra de Deus, o Espírito Santo ele acaba te trazendo algumas percepções do texto, diante da realidade que você se encontra, e ali acaba surgindo uma mensagem. Tá? Portanto, a própria escolha do texto bíblico, ela não pode ou não deve acontecer como um tipo de escolha aleatória para um momento específico, quando eu ou você formos, sei lá, chamado para ministrar. Mas tem que fazer parte de um processo mais amplo da nossa própria espiritualidade e desenvolvimento de conhecimento da palavra de Deus, ok? A respeito disso, eu trago aqui, agora no ponto de número 2, uma frase do Martyn Lloyd-Jones, em que ele traz essa ideia de que a pregação, apesar da sua referência a questões técnicas, metodológicas, enfim, envolve, em grande medida, uma prática do que nós poderíamos tranquilamente chamar de artesania, né? Ou de artesanato. Em que sentido é que eu digo isso? É que o pregador, assim como o músico, assim como o pintor, né? Ele precisa de um tipo de imaginação, de criatividade artística, para que possa construir e comunicar de maneira bela, de maneira transformadora, de maneira impactante a palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus, a pregação de textos bíblicos, envolve, em grande medida, uma arte. Eu costumo dizer, pela minha própria experiência pessoal também, que uma das coisas mais difíceis que eu considero na minha vida, a título de produção, de construção, vamos dizer assim, é o trabalho de um sermão, né? Escrever textos, dar aula, montar um curso, todas essas coisas, para mim, acabam se tornando menos difíceis do que a dificuldade da arte de elaborar um sermão. Elaborar um sermão é algo que envolve praticamente 100% da nossa atenção, da inspiração, do esforço, da imaginação, da criatividade. E eu também compartilho com alguns amigos próximos, né, que a minha experiência pessoal com a pregação é sempre uma experiência de gestação e parto, né? Nunca é algo fácil, nunca é algo simples, nunca é algo assim tão espontâneo. É tudo um processo que leva tempo, que leva gestação, que leva lágrimas, que leva angústia, que leva reflexão, que leva dúvida, que leva uma série de coisas, até que eu, de alguma maneira, me sinta apto para ministrar aquela palavra. Não sei para boa parte dos irmãos e irmãs que me ouvem, mas, pelo menos para mim, a experiência de elaboração de sermão, de ministração da palavra de Deus, ela envolve tudo isso ao mesmo tempo. É um processo de gestação e parto, que envolve medo, que envolve alegria, que envolve espanto, que envolve receio, e tudo isso, né, claro, debaixo da orientação do Espírito de Deus. Então, se de repente você tem alguma dessas coisas que eu disse, fique tranquilo que você não é o único, não é a única. Acredito que praticamente todos nós temos esse mesmo tipo de sentimento diante da ministração da palavra de Deus. Dando sequência, para nós ganharmos tempo aqui, corremos um pouco, eu quero então passar formalmente a estrutura das mensagens
bíblicas. O próprio pastor Chaguinha está compartilhando aqui no chat. Pastor Chaguinha, que é um mestre da pregação da nossa igreja, já prega há muitos anos. Talvez o pastor Chaguinha ministra aqui há mais tempo do que algumas pessoas têm de vida, e com isso não estou dizendo que o pastor Chaguinha é velho, mas só que ele tem muitos anos de experiência, e mesmo para ele, que tem muito tempo de experiência, é preciso pelo menos um dia inteiro para elaborar um sermão. Então, vejam só que sejam para pessoas mais novatas ou pessoas veteranas, né? O tempo de elaboração do sermão é sempre uma gestação, né? Daquilo que o Espírito Santo de Deus te leva a conceber como uma mensagem revelada, e do momento em que essa mensagem é revelada até o produto final da mensagem, existe um longo processo de elaboração, de reflexão, de luta interna com esse texto, até que ele seja, então, comunicado com a Igreja de Jesus. Então, eu trago aqui a vocês agora alguns passos básicos e fundamentais sobre como nós podemos preparar mensagens bíblicas. E esses pontos que eu trago aqui para vocês estão fundamentados, então, no livro do James Braga, que é o livro que nós temos também utilizado como base para a nossa disciplina, chamado justamente Como Preparar Mensagens Bíblicas. E o James Braga oferece para nós, pelo menos, 7 passos ou princípios para que a gente possa, então, desenvolver uma mensagem bíblica. Eu vou citar agora para vocês esses passos, e depois eu quero partir mais especificamente para o processo de construção e de comunicação de mensagens bíblicas, ok? Porque aqui, no caso, né, eu não tenho como trabalhar tanto com vocês na prática esses pontos, a não ser orientá-los e explicá-los sobre o significado de cada um, tudo bem? Então, a primeira coisa que o James Braga coloca com relação à elaboração de mensagens bíblicas é a escolha de um texto bíblico. Eu incluiria aqui, né, juntamente à escolha de uma passagem, a escolha de um tema-chave para que você possa desenvolver uma mensagem bíblica. Como nós já vimos nas aulas anteriores, você pode desenvolver um sermão, seja a partir de um tema, por exemplo, a oração, o amor de Deus, a vitória sobre o pecado, ou nós podemos desenvolver uma mensagem bíblica a partir de um texto ou de uma passagem específica. E também, é claro, nesse texto, né, elencarmos um assunto, elencarmos tópicos ou subtemas que vão ser derivados desse texto, dessa passagem que nós estaremos, então, utilizando. Então, o ponto de partida para nós iniciarmos todo e qualquer processo de elaboração de uma mensagem é a escolha de uma passagem ou a escolha de um tema. De novo, como já disse para vocês, a escolha dessa passagem ou desse tema, normalmente, ela vem através da nossa leitura bíblica diária, através de percepções que nós temos da vida da nossa igreja local, através do nosso período de oração e de comunhão íntima com Deus, e essas ideias, né, daquilo que Deus quer comunicar ao seu povo, elas vão, então, surgindo e amadurecendo no nosso coração. Depois que nós escolhemos, então, uma passagem ou um tema a ser estudado, a ser ministrado, perdão, nós vamos para o ponto de número 2, que é o momento onde nós vamos realizar o estudo exegético da passagem ou do tema. É o momento, propriamente, onde nós vamos aqui, por exemplo, consultar dicionários bíblicos, comentários, livros de concordância exaustiva, enciclopédias e várias outras ferramentas que nós podemos utilizar para o conhecimento mais profundo da palavra de Deus. E, glória a Deus, porque hoje, século 21, nós temos, meus queridos irmãos e irmãs, uma centena de ferramentas e de recursos que nos ajudam a um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Em se tratando de livros,
Por exemplo, hoje existe uma gama muito variada, como eu já citei, de manuais, de dicionários, de comentários, de concordâncias, de enciclopédias que podem te ajudar a conhecer mais da palavra de Deus. No próprio livro didático do nosso curso, você vai encontrar ali, nas referências bibliográficas, algumas indicações de livros que você pode utilizar. Além dos livros, hoje nós temos diversos recursos que podem te auxiliar na elaboração de mensagens bíblicas. Por exemplo, aplicativos no seu smartphone, no seu celular, né? Hoje existem aplicativos gratuitos que já, por exemplo, te oferecem diversas versões bíblicas, que já te oferecem, por exemplo, acesso às palavras do texto bíblico original, em grego, em hebraico. Então, existem hoje também, no mundo virtual, na tecnologia, programas, aplicativos que podem auxiliar você a ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. E eu quero te encorajar, naturalmente, para que você busque esses conhecimentos e ferramentas que estão disponíveis para você. Uma terceira coisa, e aqui nós partimos de maneira mais específica para aquilo que Deus tem vivificado no seu coração com relação a um tema, um texto da palavra de Deus, que é a descoberta do foco principal da passagem, né? Como nós já trabalhamos nas aulas anteriores, todo texto bíblico pode ser abordado sobre perspectivas e abordagens muito diferentes e complementares, né? Entretanto, nós precisamos, através desse estudo mais particular e específico de um texto bíblico, buscar encontrar qual é aquele assunto principal, qual é aquele tema chave que o Espírito está querendo te conduzir para comunicar com a Igreja de Jesus. Feito isso, no ponto número 3, nós chegamos no ponto de número 4, onde formalmente, só a partir de então, é que nós vamos construir o esboço do sermão. E por que eu faço aqui um corte do ponto de 1 a 3 e do 4 em diante? Porque tem muita gente que já quer começar a escrever o esboço do sermão do ponto de número 4, sem antes, né, ter todo esse trabalho de leitura, de oração, de análise do texto bíblico, de leitura de comentários, enfim, para que só então depois chegue ao esboço de uma possível mensagem a ser comunicada da palavra de Deus. Então, a construção do esboço é um processo que, claro, às vezes pode vir por intuição ou por revelação de Deus de maneira antecipada, mas, na maior parte das vezes, o esboço do sermão, ele é o resultado de um processo. Ele é o produto de uma trajetória de desenvolvimento de estudos, de oração, à luz da palavra de Deus. Então, só no ponto de número 4 é que nós temos, portanto, a construção do esboço do sermão. O ponto 4, nós poderíamos também chamá-lo, né, de espinha dorsal do sermão, ou nós poderíamos chamá-lo de o esqueleto do sermão, né? Todo sermão, ele, para que o corpo do texto possa ser construído, precisa antes ter uma estrutura que vai ser possível nós encaixarmos carne ali para que haja, vamos dizer assim, o corpo do sermão, né? A isso nós chamamos de esboço. O esboço é essa estrutura, o esboço é esse esqueleto que permite que nós enxertemos, né, a carne, né, o conteúdo do que nós estaremos ministrando. E é justamente aqui que muita gente também acaba se perdendo, porque muitas pessoas têm uma ideia e pressupõem que essa ideia na sua cabeça seja o suficiente para ministrar uma palavra e acabam subindo em cima de um púlpito, tomando o microfone numa determinada ocasião e acabam se perdendo, acabam falando que não deveriam, porque não esboçaram antecipadamente aquilo que
gostariam de comunicar à Igreja de Jesus. Quando eu falo aqui de esboço, eu não estou falando necessariamente, né, do registro, vírgula por vírgula, do que você vai ministrar na igreja, mas pelo menos dos pontos básicos e fundamentais que vão conduzir o desenvolvimento da sua mensagem. E aqui, uma observação, um comentário. Eu, particularmente, conheço pessoas bem próximas de mim que elas são capazes de fazer uma mensagem bíblica para ministrar num culto, com um esboço escrito num guardanapo de um restaurante. Ela pega o guardanapo de um restaurante, uma caneta, e ela escreve ali o tema, os pontos, claro, em oração, em estudo, e aquele guardanapo é o esboço daquela pessoa. É o esboço que ela leva dentro da Bíblia, para cima do púlpito, para ela pregar. Um guardanapo de restaurante. Eu não estou exagerando com o exemplo. Eu tenho amigos que usam, claro, por uma questão de às vezes, falta de um papel mais próximo, um guardanapo de restaurante para poder escrever o esboço. Por outro lado, eu conheço gente que precisa escrever absolutamente tudo que ela vai ministrar. Até as vírgulas, as pausas, as ênfases precisam estar completamente escritas. Eu tenho um amigo próximo, por exemplo, que esses dias foi ministrar e mostrou o esboço para mim. E, claro, que tem a questão da edição, do papel, enfim, ele imprimiu o sermão, mas deram 16 laudas, 16 folhas, o esboço da mensagem que ele pregou. 16 páginas. 16 páginas. Ele praticamente lê, ou ele praticamente ministra, com base naquilo do que ele escreve. É claro que existe sempre o meio termo, né? Por exemplo, como eu já tenho feito aqui bastante referências a ele, o pastor Antônio José, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus Centro Central aqui em Fortaleza, ele costuma também escrever os seus sermões, mas não necessariamente ele escreve tudo o que ele vai falar. Tem uma margem, tem um espaço ali para improviso e para a espontaneidade, vamos dizer assim. Mas, normalmente, eu já tive acesso a vários e diversos esboços do pastor Antônio José, e, normalmente, os esboços dele têm aí entre 4, 5 e 6 laudas. Ele faz o registro de todas as mensagens. A vantagem disso é que, por exemplo, depois de alguns anos de ministração da palavra de Deus, você vai ter um acervo enorme de textos como registro das ministrações da palavra de Deus, que você vai ter arquivado, que de repente você pode, sei lá, por exemplo, editar como um livro, você pode voltar a essas mensagens e pregá-las novamente no outro contexto, porque você já tem tudo por escrito, registrado, então isso fica como um arquivo para também a posterioridade. Ok? Na sequência, e aquilo que nós estaremos trabalhando mais enfaticamente hoje também, nós chegamos no preenchimento do esboço, ponto número 5. É o processo onde nós vamos formalmente construir, onde nós vamos enxertar carne, né, nesse esqueleto, nessa estrutura que nós anteriormente já havíamos, então, estabelecido. Em sexto lugar, nós partimos para o preparo da conclusão, da introdução e do título. Para algumas pessoas, como na minha opinião, esse processo pode acontecer antes, pode acontecer lá no início, mas para algumas pessoas, a questão da conclusão, introdução e do título é algo que somente vem depois. E, por fim, para concluir, em sétimo lugar,
no preparo de mensagens bíblicas ou de esboço de sermões, nós chegamos à piedosa dependência do Espírito de Deus, né? Nós começamos com essa dependência e nós também concluímos com essa dependência. Nós precisamos do Espírito de Deus em todo esse processo e depois de concluída toda essa jornada, todo esse processo, nós apresentamos o resultado disso diante de Deus em oração e o consagramos para que Deus possa nos usar para comunicar essa mensagem. Amém? Até esse ponto, antes de nós darmos sequência aqui, eu quero abrir espaço para perguntas ou questões que alguns de vocês queiram fazer sobre isso que nós comentamos até agora. Alguém gostaria de, antes de darmos continuidade, fazer algum comentário a respeito desse assunto? Estou me ouvindo aí? Sim, senhor. Bom dia. Pode ser a todos. Não seria muito a respeito do assunto, porque há um momento atrás eu fiquei vendo um vídeo sobre a postura no pregar, né? Na questão do segurar o microfone na mão, ou em pedestal, ou em lapela, ou em headset. Vai ter algum material referente a isso, professor Vitor Breno? Da melhor forma de expressar nessas condições? Bom, Tiago, isso sempre fica a critério, de um lado, da performance do próprio pregador, certo? Como também da tecnologia disponível naquele contexto para aquela realidade específica. O que eu estou querendo dizer? É que, por exemplo, se você, eventualmente, tem alguma dificuldade de gesticulação com o microfone na mão, se de repente você se sente mais à vontade, né, com suas mãos livres para poder comunicar o que você está falando com gestos, com ações com as suas mãos, o pedestal pode ser uma ótima referência. Se você é alguém que se sente preso por causa do pedestal, logo você vai se sentir mais à vontade, então, com o microfone na mão ou então com uma lapela, né? Isso é muito... tem muitas variáveis de acordo com a segurança e a performance do pregador. Por outro lado, existe o fator de tecnologia. O que eu quero dizer com isso? É que aquele microfone, o headset, né? E o microfone à lapela, eles são mais desenvolvidos, vamos dizer assim, para captar adequadamente o som do pregador. O microfone, ele acaba tendo muitas variações a depender da distância, da entonação do pregador. Mas o headset e a lapela, eles são melhores, tanto que normalmente são utilizados em estúdios. E algumas pessoas, em alguns contextos de igreja, acabam preferindo utilizar essa tecnologia para poder, então, se comunicar. Mas varia muito de acordo com a performance do próprio pregador, tá bom? Mais alguma pergunta ou questão? Podemos seguir adiante? Ok? Então, dito isso, eu quero dar prosseguimento aqui com vocês e entrar praticamente na principal parte da nossa aula de hoje, que eu quero, então, compartilhar com vocês, que é a discussão sobre a estrutura da mensagem, a estrutura da mensagem. E aqui, eu já quero, antes de qualquer coisa, dizer o seguinte para vocês. Seja homilética,
seja aquilo que agora em diante eu estarei compartilhando com vocês, tudo isso são orientações, são diretrizes que nós podemos tomar como referência para a elaboração de mensagens bíblicas. Por que eu faço questão de reiterar isso? Porque nós corremos, quem sabe, o risco de pensar a homilética como uma camisa de força, né? De pensar na homilética como algo que tolda, né? A manifestação do Espírito Santo, que tolda, vamos dizer assim, a nossa espontaneidade, e o objetivo da homilética não tem absolutamente nada a ver com isso. A homilética não quer arrefecer a unção do Espírito Santo, a homilética não quer poldar a liberdade do Espírito Santo em te usar, a homilética não tem o objetivo de te amarrar na tua espontaneidade, na tua criatividade, pelo contrário, ela quer te auxiliar a oferecer um direcionamento para a construção de mensagens bíblicas, ok? Então, a homilética, em vez de ser uma camisa de força, nós devemos pensar a homilética como uma bússola que quer nos orientar, nos ajudar a encontrar o norte para a elaboração de mensagens bíblicas, ok? Muito bem. Dito isso, eu quero apresentar para vocês agora a estrutura de um sermão. E aí, eu vou apresentar para vocês agora um modelo. De novo, eu não estou falando ou não estarei falando para vocês sobre algo que é obrigatório, que tem que ser assim e pronto. Não, não é isso. A ideia é de que nós temos uma referência, um modelo para servir como norte para cada um de nós. E aqui, à direita da tela de vocês, vocês vão encontrar um esboço de uma estrutura de sermão. Não se preocupem que esse mesmo modelo eu vou estar enviando para vocês lá no grupo de WhatsApp. E esse modelo, eu construí ele a partir de vários materiais, mas especialmente a partir da contribuição de dois autores, esse Hans-Urs Heifler e desse outro livro aqui, que é o Karl Larcher, Prega a Palavra, Passos para a Pregação Expositiva. De alguma maneira, o próprio John Stott, também nesse livro, né, Eu Creio na Pregação, ele vai oferecer para a gente mais ou menos essa estrutura que eu organizei, elaborei e estou oferecendo aí para vocês na parte direita da tela. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu quero explicar para vocês essa estrutura do sermão e depois a gente vai ver na prática como é o processo de construção de um sermão seguindo esse modelo que eu estou apresentando para vocês. De novo, isso aqui que eu estou projetando na tela para vocês não é uma camisa de força, não é algo que vem para toldar a liberdade, a espontaneidade do espírito, nem a sua criatividade ou também liberdade, mas sim para te auxiliar no processo de construção de uma mensagem bíblica. Tudo bem? Então, deixa eu comentar para vocês cada um desses pontos que estão aqui e depois a gente vai para exemplos práticos. Então, aqui na parte direita da tela de vocês, vocês vão encontrar uma estrutura de sermão. Essa estrutura de sermão ela é composta de um cabeçário, que tem texto, tema e ideia central. Debaixo, nós temos o desenvolvimento do sermão organizado em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E dentro de cada uma dessas 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, nós temos tópicos que nos orientam sobre o desenvolvimento em cada uma dessas partes. Tudo bem? Vamos passar
por cada uma delas agora, certo? Então, em primeiro lugar, nós temos o cabeçário do nosso sermão. Aqui é onde ficam o texto e o título, perdão, e a ideia central da mensagem que nós estaremos comunicando, certo? É aqui que nós vamos definir o tema, o assunto, o texto que nós estaremos ministrando da palavra de Deus. No segundo lugar, nós temos a introdução, que é esse espaço da mensagem. Deixa eu projetar aqui de novo. Ok? Da introdução, onde nós preparamos o ouvinte, preparamos a igreja para que ela seja capturada na sua atenção a mensagem que vai ser proclamada. É na introdução que nós não apenas ganhamos a atenção do nosso ouvinte, mas nós apresentamos os objetivos que nós estamos nos propondo a comunicar com aquela mensagem da palavra de Deus. A introdução, ela precisa, de alguma maneira, resumir e apontar o norte da direção para onde a mensagem bíblica vai ser construída. A segunda parte do sermão, então, é o desenvolvimento, que é a parte maior do sermão. É o lugar do sermão onde nós vamos apresentar, explicar e desenvolver propriamente as grandes ideias do nosso sermão. É o espaço do nosso sermão onde nós vamos desenvolver os tópicos e subtópicos da nossa mensagem. Nós vamos ver que, daqui a pouco, também cada aspecto ou cada subtópico dentro da mensagem. Dando sequência, nós chegamos no quarto ponto da estrutura do nosso sermão, que são as ilustrações. Não necessariamente as ilustrações, os recursos, estão aqui na parte 4 do sermão, mas elas estão diluídas ao longo da mensagem e que podem, como a gente vai comentar, incluir recursos como ilustração, testemunho, elementos criativos ou outras coisas que a gente pode considerar. E, em último lugar, nós chegamos, então, à conclusão, né? Uma boa mensagem é aquela que não apenas se constrói da introdução e do desenvolvimento de maneira excelente, mas também que tem um bom fechamento, né? Alguns pregadores ou mensagens têm esse problema, essa dificuldade, que começam muito bem, mas lá no final acabam aí pecando ou deixando algo a desejar, certo? Então, um ponto muito importante para o fechamento da nossa mensagem é a conclusão, é o momento onde a gente faz o fechamento da mensagem, né, como ponto alto e climático, ou seja, é o momento onde nós levamos agora o ouvinte a ter uma resposta diante daquela nossa mensagem. Nós estamos agora desafiando a eles a que tomem uma atitude diante do que foi dito, e é nesse momento que nós fazemos o apelo, que a gente faz algum tipo de convite, ou que a gente provoca algum tipo de desafio naquelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, antes de passar aqui para o ponto de número 3, eu quero ir para a prática. Eu quero apresentar para vocês, na prática, como é que esse esboço pode ser utilizado por cada um de nós. E aí, por causa do tempo, nós vamos fazer o seguinte: eu vou apresentar um modelo, tudo bem? Vou apresentar um modelo, e depois nós juntos aqui vamos construir um esboço a partir da consideração ou a partir da sugestão de algum de vocês, tudo bem? Então, nesse momento, eu quero fazer a projeção aqui, deixa eu abrir o arquivo, de um modelo de sermão baseado nessa estrutura que eu acabei de apresentar a vocês, certo? Então, a primeira tela
que eu quero compartilhar aqui com vocês é a tela do modelo, para vocês lembrarem. Então, deixa eu explicar ou ler rapidamente aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui esse arquivo do Word, sim ou não? Sim. Ok, muito obrigado. Então, vamos lá. Esse documento aqui é aquele que está lá no slide, tá bom? Então, vejam bem. A estrutura do sermão que eu estou apresentando aqui para vocês é constituída de um cabeçalho e de 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. O que a gente tem em cada uma dessas partes? E aqui, de novo, nós estamos apresentando um modelo que tem como objetivo lhe auxiliar e orientar na construção do sermão. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a introdução. E eu quero propor para vocês que uma boa introdução, ela é composta basicamente de 3 elementos. 3 elementos. Quais são esses 3 elementos, professor Vitor Breno? Contextualização, explanação e problematização. O que significa cada uma dessas coisas? Primeiro, contextualização. Significa pôr o tema em relação com o mundo em que nós estamos vivendo. Significa associar o assunto que nós estamos falando, né, à realidade dentro da qual nós estamos inseridos. Essa é a primeira coisa, contextualização. A segunda coisa é a explanação, que diz respeito à apresentação do texto ou do versículo em questão que nós estamos querendo falar, que nós estamos ministrando. E o terceiro elemento da nossa introdução é a problematização, que significa fazer perguntas e levantar questões que vão ser desenvolvidas ao longo da mensagem. A segunda parte é a parte do desenvolvimento, e aqui eu apresento para vocês um modelo de um sermão que estaria subdividido em 3 tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. E cada um desses tópicos, eles também são estruturados em torno de 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Primeiro, explanação, né, que é a explanação do texto bíblico do versículo. Ponto 2, argumentação, desenvolvimento das ideias e dos argumentos do texto. E, em terceiro lugar, aplicação, ou seja, o modo como você vai aplicar esse texto, esse ponto aos seus ouvintes. Então, cada tópico do desenvolvimento de uma mensagem precisa desses 3 elementos: explanação do texto, argumentação de ideias e aplicação para a vida do ouvinte. E, em último lugar, conclusão, nós temos também 3 pontos para o ponto climático, o ponto mais importante da nossa ministração. Primeiro, retomar a ideia central da mensagem e os tópicos trabalhados. É claro que você não precisa citar tudo, mas fazer uma breve referência ou menção para recapitular para o seu ouvinte o que você ministrou. Segundo, um apelo ao ouvinte para se comprometer ou ser desafiado com a mensagem. Esse é o ponto principal aqui da conclusão. É a resposta que você quer conduzir o seu ouvinte a tomar diante daquela ministração da palavra de Deus. E, por fim, para concluir, oração de agradecimento, súplica ou inspiração para a igreja. Com isso, nós encerramos, então, o esboço do sermão, ok? Então, eu acabei de apresentar para vocês aqui o esboço da estrutura geral do sermão. Aí você me pergunta, professor Vitor Breno, como é que nós fazemos isso na prática, certo? Então, eu quero apresentar para vocês aqui um esboço ou um modelo de referência para vocês, tá bom? Então, eu tomei aqui o Salmo de número 40. Salmo de número 40, para a gente poder estruturar uma mensagem a partir do Salmo de número 40, usando esse modelo que eu acabei de apresentar aqui para vocês, tá bom? Aqui, no caso, o esboço já está preenchido e eu vou apresentar para vocês
vejam, né, como é que se organiza dentro dessa estrutura que eu acabei de citar para vocês. Então, aqui no cabeçalho, nós temos as 3 informações que eu compartilhei agora há pouco. O texto tem uma ideia central. Então, o texto é o Salmo 40, versículo de 1 a 3, e o tema dessa mensagem é as promessas para aqueles que esperam em Deus. Qual é a ideia do meu sermão? O que eu quero compartilhar com a igreja a partir dessa mensagem? A seguinte ideia: nós cristãos precisamos reaprender a confiar e esperar no tempo de Deus para as nossas vidas. Essa espera está sustentada em promessas poderosas de Deus para nós. Então, essa é a ideia central da minha mensagem. Esse é o objetivo central da minha ministração. Levar a igreja, levar os irmãos a entenderem que eles precisam confiar no tempo de Deus. Eles precisam reaprender a esperar no tempo de Deus para as suas vidas. E que essa espera está acompanhada de algumas promessas. Tudo bem? Então, como é que está construída essa mensagem? Eu vou até destacar aqui em negrito para ficar melhor de visualizar. Então, chegamos na primeira parte, introdução. Então, o primeiro ponto que eu sugeri a vocês é que a introdução precisa começar com a contextualização. O que é contextualização? É colocar o tema diante da nossa realidade. E aqui, a palavra-chave da nossa mensagem é justamente espera. As promessas para aqueles que esperam em Deus. Então, eu vou pegar a palavra espera e vou tomar ela como referência para essa contextualização. Vou ler bem rápido aqui para vocês. Contextualização da minha mensagem, introdução da minha mensagem. Né? Então, meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler o texto bíblico aqui, Salmo de número 40, li o texto, e agora eu vou começar a minha mensagem. Estou começando o sermão. Né? Meus queridos irmãos, nós vivemos em um tempo onde as pessoas desaprenderam a esperar. Você já percebeu que das questões mais simples, as mais complexas, nós perdemos a capacidade de esperar o tempo necessário das coisas? Por exemplo, nós hoje não temos mais paciência de esperar na fila do caixa do supermercado, esperarmos o ônibus no terminal, ou, por exemplo, sermos atendidos no consultório médico. Quem, por exemplo, já ficou chateado por ter que esperar muito tempo o almoço no domingo? O problema dessa falta de capacidade de esperar é quando nós transportamos ela para o nosso relacionamento com Deus. De igual modo, nós vamos deixando de aprender a esperar em Deus e no tempo da sua vontade para nós. Quando isso acontece, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e no momento imediato da nossa vontade. Muitas pessoas acabam se frustrando ou quebrando a cara porque não sabem entender e aguardar o tempo de espera de Deus. O que eu acabei de fazer aqui com o meu microfone na mão, meu marca-texto, meu microfone na mão? Né? Eu acabei de contextualizar o assunto. Eu acabei de problematizar o tema da espera para a realidade em que nós vivemos. Então, depois da contextualização, o que vem? Vem a explanação, que é o momento onde nós vamos explanar o texto bíblico. Então, eu estou continuando. O texto que lemos é um salmo de Davi, que nos fala justamente a respeito da questão da espera. Davi foi alguém que teve que esperar bastante em sua vida para poder ver as promessas de Deus se realizarem sobre ele. Ele recebeu na juventude a promessa de que seria rei de Israel, mas ele precisa esperar muitos e muitos anos para que essa promessa se cumprisse. Dessa forma, podemos entender que tão importante quanto saber a vontade de Deus para nós é esperar o tempo do cumprimento dela na nossa vida. Então, veja que o que eu acabei de fazer agora foi explanar o texto. Eu citei aqui, eu poderia ter desenvolvido mais, não fiz isso por causa do tempo, claro, né, de falar do Salmo de número 40. Eu vou explanar o texto. Primeiro eu contextualizo, depois eu explano o texto ou a passagem. E, em terceiro lugar, na introdução, nós vamos à problematização.
E a problematização nada mais, nada menos é do que levantar perguntas que nós vamos tentar responder na nossa mensagem, né? E aí a gente diz, olha, diante disso, o que nós podemos aprender com esse texto da palavra de Deus sobre a espera no Senhor? O que é que nós podemos tirar de lições para a minha e para a sua vida com relação à espera do tempo de Deus para cada um de nós? Quais são as promessas de Deus para aqueles que nele esperam? Então, em primeiro lugar, e aí agora nós partimos para a segunda parte do nosso sermão, que é o desenvolvimento. Nós acabamos de falar, da introdução, onde nós vamos contextualizar, explanar e problematizar o nosso tema ou o nosso texto. Agora nós partimos para o desenvolvimento, que é a segunda parte do sermão, que é quando nós agora vamos desenvolver a aplicação, vamos desenvolver o conteúdo, né, do nosso tema ou do nosso texto. Aqui eu estou oferecendo para vocês um modelo que eu gosto muito de trabalhar, o nosso pastor Antônio José também se vale bastante desse recurso, que é criar uma frase de transição mais um enunciado, ou seja, ter uma frase fixa, que tem a ver com o tema da mensagem, e um enunciado que diz respeito ao tópico específico que você está desenvolvendo, que você quer desenvolver no seu sermão. Então, aqui, a frase de transição é o seguinte: quando esperamos o Senhor, temos a promessa, e aí sempre vem uma ideia complementar depois, baseada no texto bíblico, tá bom? Então, o ponto de número 1 fala assim, ó: quando esperamos no Senhor, em primeiro lugar, temos a promessa de que Ele certamente se inclinará para ouvir o nosso clamor. E isso está baseado no versículo número 1 do Salmo 40, quando o salmista diz: Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso já é uma subdivisão que eu fiz do texto. Então, vamos lá. Dentro do desenvolvimento de cada tópico, nós também temos 3 coisas para fazer aqui. Quais são essas 3 coisas? Já comentei para vocês. Explanação, argumentação e aplicação. Vamos ver isso na prática? Explanação. O versículo 1 afirma que a espera de Davi em Deus não foi desapercebida, pelo contrário, ele relata que Deus se inclinou ao seu favor e atendeu às suas súplicas. Agora, depois que a gente explanou o texto, que a gente comentou sobre o texto, a gente vai à argumentação. Quantas vezes esperamos em pessoas e coisas e nos frustramos? Quantas vezes... Espera aí que está faltando o microfone. Quantas vezes depositamos as nossas esperanças em coisas que não trazem retorno para nós? Entretanto, esse texto nos ensina que aqueles que depositam sua espera em Deus jamais serão frustrados. Há uma promessa que, quando esperarmos em Deus, no tempo certo, Ele ouvirá e atenderá ao nosso clamor. Eu estou argumentando em relação à ideia central desse tópico que eu estou desenvolvendo. E aí eu vou para o último ponto do tópico, que é a aplicação. E aí eu vou e me direciono à igreja. E você que me ouve nessa noite, em quem você tem esperado? Nos homens? Nas coisas? Na política? No dinheiro? Ou você tem esperado em Deus? O que na sua vida você precisa aprender a esperar em Deus e em não em si mesmo? Nessa noite, em nome de Jesus, entenda que quando você esperar no Senhor, você terá a promessa de que Ele entrará com providência na sua vida. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, diz um amém. Então, veja que aqui, né, nós estamos, tópico 1, depois de termos explanado e argumentado, nós estamos aplicando aquele ponto ao ouvinte. E a aplicação, meus queridos irmãos, é um dos pontos mais importantes da mensagem. Às vezes a gente pode interpretar bem, a gente pode desenvolver adequadamente a compreensão do texto, mas nos falta a capacidade de aplicar. E eu vou, daqui a pouco, fazer
alguns comentários sobre a questão da aplicação. Dando sequência, aqui nós temos os outros tópicos da mensagem. Eu não vou falar sobre todos eles por causa do tempo, mas só para vocês terem uma ideia de como está estruturada a mensagem, né? Então, sempre com essa ideia de uma frase de transição e um enunciado. Então, em segundo lugar, quando esperamos o Senhor, temos a promessa de que Ele garante nossa segurança e estabilidade, baseado no versículo número 2. Ponto de número 3, quando esperamos o Senhor, temos a promessa de que Deus substituirá nossas lágrimas de sofrimento por uma nova canção de alegria, versículo 3, parte A. E em quarto lugar, quando esperamos no Senhor, temos a promessa de Deus, temos a promessa de que as bênçãos que recebemos de Deus serão utilizadas para o testemunho da sua glória entre as pessoas, que é a última parte do versículo de número 3. Aqui eu não desenvolvi, né, esses 3 pontos, explanação, argumentação e aplicação, mas só para ficar como referência para vocês. E aí nós chegamos, então, agora à terceira e última parte do nosso esboço, que é a conclusão. O que nós fazemos na conclusão? Nós retomamos a ideia central da mensagem, nós fazemos o apelo ao ouvinte para se comprometer ou ser desafiado, e nós fazemos uma oração de agradecimento, súplica ou inspiração. Então, na conclusão, né, nós fechamos a mensagem da seguinte maneira: nesses tempos em que as pessoas desaprenderam a esperar, Deus quer mais uma vez que ponhamos nossa esperança nele. Quando esperamos, peraí que falta o microfone. Quando esperamos do Senhor, há promessas maravilhosas da parte dele para nós. E lembre-se, quando esperamos no Senhor, temos a promessa de que Ele certamente se inclinará para ouvir o nosso clamor. Quando esperamos no Senhor, temos a promessa de que Ele vai nos dar segurança e estabilidade. Quando esperamos no Senhor, temos a promessa de que Ele vai substituir as lágrimas que você tem derramado por uma nova canção de alegria. E quando nós confiamos e esperamos no Senhor, Deus vai usar aquilo que Ele fez nas nossas vidas como testemunho para a edificação de outras pessoas. E você que me ouve nessa noite, em o nome de Jesus, gostaria também de reaprender a palavra a esperar no Senhor? Em que áreas da sua vida você precisa reaprender a esperar em Deus? Quem sabe na espera de um novo emprego que você aguarda há tanto tempo? De repente, na espera de um casamento que você há 10 anos ora e pede ao Senhor, né? De repente, na espera daquele filho que você já tantas vezes pediu em súplica às madrugadas a Deus, aquela causa na justiça. E aí você vai trazendo, a partir da experiência pastoral, claro, sobre a orientação do Espírito Santo, eu estou falando aqui dessa maneira, mas eu não estou em nenhum momento aqui brincando com essas coisas. Só estou falando para vocês de uma maneira mais espontânea, para vocês perceberem como é que isso na prática, de fato, acontece, né? E aí, por fim, a gente conclui, né? Então, nesse momento, para concluirmos essa ministração da palavra de Deus, nós gostaríamos de orar por aqueles que querem entregar a Deus o seu tempo e esperar nele. E nós também queremos orar por aqueles que já estão esperando há muito tempo e que querem que Deus renove as suas forças. Então, aqui nós oramos, concluímos a mensagem, agradecemos a Deus e a igreja, e aí acabou o sermão, né? Então, veja que esse modelo que eu apresentei para vocês agora é, de novo, um modelo que tem como objetivo oferecer para você uma referência, uma base, um norte, para que, se você não sabe como pregar, para que, se você está com dificuldade de construir um sermão, você seguindo esse modelo, você pode se orientar na elaboração do sermão. Aí você pergunta: professor Vitor Breno, todas as vezes que eu for elaborar um sermão, eu tenho que seguir esse modelo? Claro que não, né? Você pode, de repente, tirar um elemento ou outro, você pode alterar a ordem de algumas das coisas que estão ali colocadas. Esse modelo
de esboço que eu apresentei para vocês, de novo, e vou repetir isso várias e várias vezes. Ele é uma referência para que você possa se organizar na elaboração de uma mensagem bíblica, tá bom? Então, para ficar ainda mais consolidado, e, gente, desculpa, eu esqueci de fazer esse comentário. Como hoje é a nossa última aula, eu não vou fazer o intervalo, peço desculpa a vocês aí por tirar direto, mas para a gente ganhar tempo e não extrapolar o nosso horário da aula de hoje, tá bom? Agradeço a compreensão de vocês. Quem precisar, vai rapidinho no banheiro, toma uma água e nós vamos direto aqui, tá bom? Então, eu quero agora com vocês, e vou pedir a alguém que se candidate para isso, nós vamos juntos aqui, rapidamente, fazer o esboço de um sermão a partir desse modelo que eu estou oferecendo para vocês, certo? Alguém aqui da turma gostaria de sugerir um tema ou um texto bíblico para junto a gente fazer junto aqui esse modelo? Vou pegar a Bíblia aqui. Alguém? A irmã Damares está sugerindo Efésios 6. Então, eu vou pedir que todo mundo, por favor, juntos, esse não vai ser um exercício só meu e da irmã Damares, vamos todos nós aqui abrir, se você puder, eu estou com a minha Bíblia aqui na mão, Efésios, capítulo de número 6, por favor. Desculpa, irmão, só estou mandando uma mensagem aqui para a secretaria. Então, vamos lá, rapidinho. Efésios, capítulo de número 6. Irmã Damares, por favor, a senhora tem algum tema, alguma ideia que você gostaria de trabalhar nesse sermão, nesse texto, perdão? Damares. Efésios 6. Então, vamos lá. Eu vou pedir a ajuda de vocês para que juntos nós possamos aqui fazer um breve esboço. Batalha que o cristão enfrenta. A batalha que todo cristão enfrenta. Então, perfeito. Então, vamos lá. Vou pedir a ajuda de vocês rapidinho, né? Efésios 6. Então, no caso aqui, nós vamos falar a respeito dos versículos 10 a 20. Vamos rapidinho aqui montar um esboço. Vamos colocar assim, ó. As armaduras de Deus para o cristão. É o tema da mensagem. Qual é a nossa ideia aqui na mensagem? É apresentar à Igreja de Jesus que existem armaduras espirituais concedidas por Deus para que possamos enfrentar e ser vitoriosos diante do pecado e do diabo. Pronto, essa é a ideia central da nossa mensagem. Vamos seguir, então, aqui a nossa estrutura. Introdução com contextualização, explanação e problematização. Então, primeiro, contextualização. Eu vou aqui fazer um pouco mais rápido, peço que vocês possam me ajudar, se vocês quiserem colocando algumas ideias aqui no chat, tá bom? Fiquem à vontade. Então, como é que a gente poderia contextualizar essa mensagem? Bom, nós estamos falando sobre as armaduras de Deus, nós estamos falando de uma capacitação
sobrenatural e espiritual que Deus nos concede para enfrentarmos o pecado e o diabo. Então, vamos começar com essa comparação, né? Pai do Senhor, meu pastor Chaguinha, como é que o senhor está? Tudo bem? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, como é que está a agenda? Vamos lá, vamos começar com esse modelo. Ó. Todo soldado que vai à guerra precisa estar munido de ferramentas que possam garantir a sua segurança e lhe possibilitem a vitória. Né? Então, nós estamos contextualizando. Em qualquer exército do mundo, nenhum combatente vai à batalha desprovido de objetos que garantam, já usei a palavra garantir, né? Que assegurem sua integridade física e pessoal. Ok? Nós estamos contextualizando a mensagem. Depois da contextualização, vem o quê? Vem a explanação. E nós vamos explanar o texto. Então, vamos lá. A Bíblia Sagrada, a Bíblia, nos revela que a vida cristã pode ser comparada a uma guerra, mas não uma guerra qualquer, e sim uma guerra espiritual entre os poderes de Deus e os poderes do maligno. Nessa batalha, nós, como cristãos, precisamos, à semelhança do soldado em guerra, estar preparados com armaduras e armas que possibilitem nossa segurança e vitória. Então, eu chego aqui agora ao ponto de número 3, a introdução. Sendo assim, é claro que o modo como a gente prega é diferente do modo como a gente escreve, ou o jeito que a gente escreve é diferente do jeito que a gente fala. O texto é só uma referência para nós, tudo bem? Sendo assim, quais são as armaduras de Deus, as armaduras que Deus possibilita para as nossas vidas? Essa é uma pergunta. Aí vamos para o desenvolvimento. Em primeiro lugar, eu estou fazendo aqui alguma coisa bem rápido, gente, só para vocês verem, para não dizer que não tivemos esse momento prático na aula, né? Em primeiro lugar, deixa eu só pegar o texto aqui.
em primeiro lugar, precisamos estar cingidos precisamos cingir nossas costas com a verdade. Versículo de número 14, parte A. Explanação. Paulo argumenta que na batalha da vida cristã precisamos zelar pela nossa retaguarda, né? Cingir os lombos, costas, né? Para isso, somente a verdade pode nos proteger das investidas do maligno. Argumentação. Muitas vezes, o mal vem em nossas vidas, não através de um confronto direto ou frontal, mas pode ocorrer na nossa retaguarda. Por causa disso, precisamos estar preparados para enfrentar as artimanhas do diabo em nossa direção. Estão acompanhando comigo, né? Explanação. Sim. Argumentação. E agora nós vamos para a aplicação. Eu vou fechar aqui, não vou fazer tudo não, tá? Aplicação. E você que me ouve nesta noite, você já foi cingido com a verdade da palavra de Deus? Ou você se encontra desarmado ou desprotegido contra as astutas ciladas de Satanás? Nesta noite, peça ao Espírito Santo de Deus e ele lhe concederá a armadura da verdade para que você possa ser vitorioso sobre os poderes do mal. Então, vejam que aqui, rapidamente, só estou dando um rápido exemplo de como é que a gente pode construir uma mensagem. Você viu que eu estou tentando fazer uma coisa bem rápida, por isso a gente não pode zelar pela qualidade. E aqui, para começar a história, a gente nem orou, a gente nem buscou a direção de Deus aqui, mas nós estamos fazendo uma coisa mais técnica, que é pegar um texto, propor um título, uma ideia central, e a partir desse modelo ou desse esboço, nós desenvolvermos uma mensagem. Então, aqui tem um exemplo de contextualização, explanação, problematização, desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, a gente tem a explanação, a argumentação, e
aplicação. E aí a gente chega na parte final, que é a conclusão. Então, a gente retoma, não vou citar aqui por causa do tempo, a gente faz o apelo, né? Meu querido irmão, irmã, está aqui nessa noite, você que ainda não recebeu essa proteção especial da parte do Espírito de Deus na sua vida, em nome de Jesus, aproveite a oportunidade desse culto, dessa ocasião, para que você venha ser capacitado por Deus para resistir o pecado e os poderes do mal. Quantos precisam de oração, quantos querem receber oração da parte de Deus, e aí você ministra sobre a igreja à luz daquilo que você, então, você pregou, certo? Então, rapidamente, eu sei que o tempo não nos ajuda, infelizmente, eu apresento para vocês esse modelo como uma referência para vocês poderem pensar de agora em diante. De novo, esse modelo eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Deixa eu até já abrindo aqui, que eu já mando agora. Como uma referência para que vocês possam elaborar mensagens bíblicas, tá bom? E, para concluir a nossa discussão por causa do horário, tá bom? Eu já quero aqui fazer um resumo, né? E partir para somente mais 2 pontos principais para consolidar aqui da nossa mensagem, tá bom? Então, a primeira coisa, é o último ponto aqui do professor Gilton Moraes, quando ele vai indicando aqui a conclusão da mensagem bíblica, né? Propor 4 objetivos para a aplicação de mensagens bíblicas. Como eu disse, a aplicação é um dos momentos mais importantes da pregação, né? Então, esses 4 pontos, eles são fundamentais. Eu vou pedir, eu já estou falando bastante hoje, eu vou pedir, por favor, Tiago, você pode ler para a gente esses 4 pontos aqui? Só para a gente ter pelo menos uma interação um pouco maior, porque já estou falando demais. Qual, Tiago? Tiago Silva. 4 pontos, né? Esses que estão em azul e amarelo, é isso? Isso, por favor. A aplicação deve ser textual. A boa aplicação encontra-se as suas raízes no próprio texto bíblico que estamos expondo. Com isso, estamos querendo dizer que a aplicação surge do texto principal, que é a base da nossa prédica. O segundo a aplicação deve ser objetiva. O objetivo principal da aplicação é a transparência, a compreensão do texto bíblico. Uma aplicação complexa, muito detalhada e desordenada apenas confunde o ouvinte. Uma boa aplicação mostra seu objetivo e o modo comum o ouvinte pode alcançar. A aplicação deve ser pessoal. Em todas as pregações, o indivíduo merece atenção específica. Isso se torna mais óbvio na aplicação. A comunidade dos ouvintes é composta de indivíduos, jovens e velhos, homens e mulheres, cristãos, maduros e recém-convertidos. Por isso, a aplicação da prédica deve ser pessoal e individual. A aplicação deve ser pastoral, independente da natureza do sermão, ser evangelística, missionária, diaconal, didática, temática, positiva ou exortativa. As aplicações devem sempre ser pastorais. Na aplicação, deve-se fazer sentir a preocupação pastoral do pregador, o amor do pastor pelas ovelhas. Acho que travou aqui. Travou o meu vídeo ou do Tiago? Acho que foi o microfone dele, né?
Vocês estão me ouvindo ainda ou parou? Eu tô te ouvindo. Travou meu Sim. microfone? Estou ouvindo. Pronto, aqui. Você pode concluir, Thiago? Parei aonde vocês podem me informar Você aí? pode ler todo o último, para não... Pronto. Cortou. A aplicação deve ser pastoral, independente da natureza do sermão ser evangelística, missionária, diaconal, didática, temática, expositiva ou exortativa. As aplicações devem sempre ser pastorais. Na aplicação, deve-se fazer sentir a preocupação pastoral do pregador, o amor do pastor pelas ovelhas. Amém. Muito obrigado, irmão Tiago. Então, veja que, aqui concluindo esse ponto da estrutura, do desenvolvimento da comunicação do sermão, né, nós chegamos a um ponto fundamental e importante, que é a questão da aplicação. E aqui 4 pontos chaves que eu quero que vocês, por favor, guardem e carreguem na vida ministerial e como pregadores e pregadores da vida de vocês. Que o nosso sermão possa sempre nos conduzir a uma aplicação textual baseada no texto, que ela seja objetiva, que ela seja pessoal, alcance as pessoas, mas que ela tenha também uma dimensão pastoral, né? Se nós seguirmos essas orientações, essas recomendações que eu falei agora há pouco para vocês, e as que agora o irmão Tiago acabou de ler sobre a aplicação, claro que sobre a graça e a unção do Espírito Santo, nós teremos condições, em nome de Jesus, de sermos exitosos na pregação e na comunicação da palavra de Deus. Amém? E para concluir a nossa aula de hoje, lembrando que existem alguns assuntos ou tópicos que nós não tratamos aqui direto, mas que, de maneira, por inferência, a gente acabou trabalhando, né? Que esse material que eu estou compartilhando aqui em aula, eu vou estar enviando para vocês lá no grupo do WhatsApp. Todos os slides, estudos, tá bom? Esse material vocês vão ter disponíveis para vocês estudarem, recapitularem lá depois, ok? E para concluir, eu quero aqui, dentre tantas coisas que a gente poderia estar trazendo, só recapitular, então, novamente, e vou ter que pular aqui por causa do tempo, muitas coisas, tá bom? Eu vou me deter aqui a uma conclusão a respeito do nosso tema, e eu quero ler para vocês, compartilhar com vocês, 2 citações que acredito poderem resumir, de uma forma em geral, o espírito da nossa disciplina e de tudo aquilo que a gente se colocou a trabalhar nesses últimos 4 encontros. Primeiro, essa citação do Timothy Keller, depois é a citação de um outro pastor amigo mais próximo. Primeiro, leio para vocês, então, aqui o Timothy Keller. Timothy Keller diz, no seu livro Pregação, Comunicando a Fé na Era do Ceticismo, a seguinte coisa: é certo que seus ouvintes estarão respondendo às suas habilidades, ao seu preparo, seu caráter e sua convicção de modo geral. Esses são elementos críticos de qualquer boa comunicação, inclusive de qualquer boa pregação ou ensino, como aquilo que a gente falou e discutiu até agora na disciplina. Contudo, entretanto, porém, todavia, especificamente em relação ao ato de pregar, existe uma coisa ainda mais importante para a persuasão: a sensação de que os ouvintes têm que o Espírito Santo está operando em nós, em você, ou através de você. Então, eu quero deixar essa referência do Timothy Keller, porque ela fala muito a nós que somos pentecostais e pregadores no contexto pentecostal, de que, além das técnicas, além do preparo, do caráter, nós precisamos disso. Eu falei na semana passada que nós chamamos de graça e unção do Espírito Santo em nós e através de nós. E concluo para vocês
na verdade, vou terminar com um versículo, 2 versículos, citando uma frase do pastor Samuel Pereira, que é pastor da nossa igreja aqui e é o escritor desse material didático que vocês têm aí. E na conclusão lá do livro de vocês, ele vai dizer o seguinte: a pregação é uma vocação gloriosa. Se Deus lhe concedeu esse dom especial da sua parte, honre a sua chamada. Estabeleça 2 nortes para a vida de pregador. Primeiro, prepare-se com todo esmero e fidelidade, utilizando-se do máximo de recursos disponíveis que você tem diante de você. O slide não passou, né? E, em segundo lugar, busque com intensidade e perseverança a unção do Espírito Santo. E lembre-se, mais importante do que um sermão bem elaborado dentro das categorias homiléticas é um pregador usado poderosamente pelo Senhor da palavra. E agora, para encerrar mesmo, eu deixo para vocês 2 versículos que tem tudo a ver com a nossa disciplina e tem tudo a ver com a questão da pregação no contexto pentecostal. Palavras do apóstolo Paulo, para ser mais específico, perdão que meu computador travou aqui. Palavras do apóstolo Paulo, em 2 textos, 1 Coríntios 1 e 5 e 1 Coríntios 2, 4 e 5, onde ele diz coisas muito parecidas. Ele fala o seguinte, 1 Tessalonicenses 1 e 5, porque o nosso evangelho, ou a pregação do nosso evangelho para vocês, não chegou somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. E o outro texto, também muito parecido, mas com ele eu quero encerrar a nossa aula de hoje. Paulo vai nos afirmar: a minha mensagem e minha pregação não consistiram apenas em palavras persuasivas de sabedoria, porque ele usou palavras persuasivas de sabedoria, mas não se constituiriam só disso, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês não fosse baseada na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. E com esses 2 versículos eu quero, então, me encaminhar ao encerramento da nossa disciplina de homilética, do nosso curso de formação teológica, justificando aqui a vocês, como tem percebido, de que por causa do tempo, por causa do espaço que nós temos à disposição, a gente talvez pode deixar passar uma outra coisa e não conseguir concluir todos os assuntos. Mas eu agradeço a cada um de vocês pela compreensão, pela paciência, pedindo que vocês possam fazer a leitura do material, acessar os guias de estudos que foram encaminhados para vocês. Eu vou compartilhar o restante que faltava agora e pedindo que Deus, pela sua misericórdia, possa abençoar a todos e a cada um de vocês, para que Deus possa nos usar como pregadores e pregadores na sua igreja, para o seu reino, para louvor e honra do seu santo nome, tá bom? Irmão Tiago pediu a palavra, pode falar, irmão Tiago. Pai do Senhor a todos, mais uma vez. Eu só queria tirar essa oportunidade, né, para dizer de minhas palavras que realmente esse curso foi muito impactante, né? Eu geralmente estava, eu estava inseguro referente a esse curso, né, porque pela minha falta de experiência mesmo, né, mas foi um divisor de águas para mim esse curso. A outra coisa que eu queria falar, gente, é quando o senhor falou na questão de pregação no âmbito da internet, né? Eu estou me desviando, vamos falar assim, né? Me desviando para esse campo, e eu queria até convidar vocês para se inscrever no meu canal no YouTube, até para vocês, de alguma forma, poder me dar um feedback referente a isso, tá bom? Então, @pb, né, de presbítero,
Tiago Silva. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão me ver lá. E eu vou deixar o link lá no grupo. E já fico de antemão precisando, necessitando do feedback de todos vocês referente a essa empreitada que Deus colocou no meu coração. Tá bom? Amém, meu Tiago. Deus lhe abençoe em nome de Jesus esse ministério. Manda lá no grupo o link para a gente poder acessar, tá bom? Então, irmãos, eu vou considerar as palavras de meu Tiago aqui também como uma palavra em nome dos alunos. E, mais uma vez, de novo, eu quero agradecer a todos e todas pela participação em mais essa disciplina. Hoje nós encerramos essa disciplina de homilética e, a partir da semana que vem, vocês estarão estudando a disciplina de Atos dos Apóstolos com o professor Atanael, tá bom? O professor Atanael, alguns de vocês já conhecem ele, estará aí com vocês a partir da sexta-feira da semana que vem, tá bom? Então, muito obrigado a cada um de vocês pela atenção, pela participação nessa disciplina. Espero e oro que essas aulas tenham, de alguma forma, contribuído para o crescimento e desenvolvimento na área da pregação da vida de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite de paz e até uma próxima oportunidade. Bom curso para vocês.